Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento com você de leitura, bate-papo e estudo. A boa de hoje é o nosso tarô mitológico. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dele e hoje vamos dar uma olhada geral no nosso naipe de espadas, certo? Então hoje a gente vai trabalhar com o nosso naipe de espadas, dar uma olhada sobre o que o naipe de espadas nos fala. Ih, já era, perdemos o foco. Ganhamos foco, ê! Se você gosta de tarô, se você gosta de leitura, se você gosta de mitologia, então cogita deixar o seu like aqui, né? Ajuda muito a gente, não custa nada para você. E também, se você gosta de assuntos em geral que envolvem livros e leitura, se inscreve aqui no canal. A gente tem leitura de vários livros já. Temos vários outros aí para 2023. Não só coisas religiosas ou espiritualistas, mas também livros sobre filosofia, comportamento e livros de história que também trazem uma lição. Então, seja muito bem-vindo aí. Vamos ver se a gente faz 500 pessoas até fevereiro? Bora! Bora para nossa leitura? Então, bora para nossa leiturinha aqui, nosso naipe de espadas. Vamos começar pelo livro do tarô mitológico e vamos ver sobre o que é o naipe de espadas. Lembrando, o naipe de espadas, ele fala do plano mental e do elemento ar, beleza? Bora! O naipe de espadas, né? Ele fala das cartas. Deixa eu só olhar um negocinho aqui. Rapidinho. É isso. Então, vamos lá. Das cartas numeradas. A história de Orestes e a maldição da casa de Atreu é uma história sombria, cheia de conflitos e de mortes, e uma das mais poderosas dos mitos gregos. Em seu ponto focal está o conflito de dois grandes princípios opostos, o direito de mãe e o direito de pai. E é esse embate de princípios que faz com que o conto seja adequado para ilustrar o conflitante e turbulento, mas imensamente criativo naipe de espadas. Esse naipe trata da mente humana em sua forma mais poderosa, a capacidade de criar o bom ou o mau destino de acordo com a força das nossas crenças, convicções e princípios. A completa lenda da maldição da casa de Atreu é longa e conturbada, e aqui trataremos principalmente de seu capítulo final. Resumidamente, ela começa com o crime do rei Tântalo da Lídia, que se tornou tão arrogante que em sua loucura zombou dos deuses. Ele cortou seu pequeno filho em pedaços, servindo-o como banquete aos deuses que ele havia convidado para testar a sua sabedoria. Por esse ato de selvageria e de arrogância, os deuses amaldiçoaram a descendência de Tântalo. E assim a maldição da casa de Atreu começa com o uso impróprio da mente, o dom ambivalente do homem que o eleva acima dos animais, mas também lhe proporciona o poder de destruir desenfreadamente. Iniciamos a nossa exploração do naipe de espadas com Orestes, o jovem príncipe de Argos que descobriu que a maldição da família havia sido transferida para ele na forma de uma terrível escolha. Orestes era filho do rei Agamenon e da rainha Nossa, que nome difícil, hein? Clitemnestra de Argos. E a maldição passará pelo pai e pelo avô de Agamenon. Quando a guerra entre gregos e troianos foi declarada, cujo início tivemos um vislumbre na história de Paris, na Carta dos Namorados dos Arcanos Maiores, Agamenon era um dos chefes militares eleitos para comandar os exércitos que se dirigiam para Troia pelo mar. Com a sua arrogância, ele conseguiu ofender a deusa Hécate, Ártemis, zombando dela em um dos seus santuários sagrados. Zangada, Hécate provocou uma terrível tempestade que segurou a frota grega do porto. O oráculo da deusa informou Agamenon que deveria oferecer um grande sacrifício a ela antes que a deusa acabasse com a tempestade. Ele deveria sacrificar a sua própria filha, Ifigênia, no altar da deusa em Aulis, ou então desistir da potencial glória de liderar os exércitos gregos para Troia.
Para Agamenon, a glória era muito mais importante do que uma filha, afinal ele tinha outra, chamada Electra, e filhas eram menos valorizadas do que filhos. Assim, ele enganou a sua esposa Clitemnestra, anunciando que Ifigênia deveria casar-se em Aulis. A menina saiu de casa e dirigiu-se para o campo militar de Aulis, onde foi sacrificada. Quando Clitemnestra soube do ocorrido, Agamenon já estava a caminho de Troia. Os exércitos gregos ganharam a guerra, Troia foi saqueada e Agamenon voltou para casa como herói. Mas durante sua ausência, Clitemnestra planejara uma vingança pela morte da filha. Ela aceitou Egisto como amante e os dois planejaram o assassinato de Agamenon. Quando ele chegou em casa cercado de suas tropas vitoriosas, ela o recebeu amavelmente e o conduziu para o banho, onde, juntamente com o amante Egisto, o assassinou. Para prevenir qualquer interferência no plano, Clitemnestra havia enviado o filho Orestes para a longínqua cidade de Fócida para que ele nada soubesse do crime e não tentasse salvar ou vingar o pai. Enquanto isso, o deus Apolo apareceu a Orestes na Fócida, contou-lhe o ocorrido e disse que ele deveria vingar a morte de seu pai, pois essa era a obrigação de um filho. Horrorizado, Orestes protestou, porque isso significava cometer um matricídio. Mas Apolo o ameaçou com a loucura e outros terríveis castigos caso ele se recusasse a obedecer ao seu comando. Finalmente, o jovem príncipe aceitou a vontade do deus com um coração pesaroso, pois matar a própria mãe, apesar de correto, de acordo com a lei patriarcal de Apolo, significava ser levado à loucura e à morte pelas fúrias, as terríveis deusas da vingança que consideravam esse o pior de todos os crimes humanos, de acordo com a sua lei matriarcal. Enfim, Orestes aceitou seu destino e, em segredo, viajou de volta para Argos. Ao chegar ao palácio, somente o seu cão o reconheceu, mas finalmente também a sua irmã Electra, que desejava ardentemente vingar a morte do pai. Ajudado pela irmã, Orestes primeiro matou Egisto e depois sua mãe. Dessa forma, ele cumpriu a vontade de Apolo. Mas imediatamente, as fúrias apareceram com suas cobras nos cabelos, asas de couro e rostos horríveis e o enlouqueceram com terríveis pesadelos e visões. Elas o assombraram por toda a Grécia, até que, desesperado e exausto, ele procurou refúgio no altar da deusa Atena. Essa deusa teve piedade do jovem príncipe que, sem culpa moral própria, estava preso entre duas forças poderosas e destrutivas, no caso as Fúrias e Apolo, né? Ela convocou um júri de 12 juízes humanos que pudessem avaliar o caso. O júri ficou dividido em seu juízo. 6 foram a favor de Apolo, afirmando que o pai era a pessoa mais importante da vida, e 6 foram a favor das Fúrias, afirmando que a mãe era a pessoa mais importante da vida. Foi a própria Atena que decidiu o caso, votando a favor de Orestes no exato momento em que ele expirava. A deusa então fez as pazes com as Fúrias, oferecendo-lhe seu próprio altar e a veneração honrosa, e dessa forma Orestes foi libertado e a antiga maldição da casa de Atreu foi finalmente desfeita. Então é sobre isso que vai contar o naipe de espadas pra gente, tá? Essa historinha aí, branda, linda, maravilhosa, mas cheia de mensagens e significado. Vamos ver o que Ney Knife fala sobre o que Ney Knife fala sobre o naipe de espadas. O naipe de espadas simboliza a dinâmica pessoal no mundo social, situações com terceiros e diante de fatos pré-estabelecidos, e a relação integral do mundo psíquico com o mundo material em todos os níveis, desde a diretriz de ter um bem até a vontade do contato físico com alguém. Contudo, essa série não trata da aquisição real, somente da intenção ou da ação de possuir. O naipe de espadas é isento de compaixão, perdão, paz e equilíbrio, pois o ego, a obsessão e a ambição e a ganância são profundos, deixando o campo das ideias limitado unicamente à razão e aos conceitos pessoais. Quando analisar esse naipe, tenha em mente que tudo é racional e pessoal, determinado, planejado, definido e intencional. Portanto, não há qualidades espirituais nem poder material aqui.
Assim, durante uma consulta, se você abrir esse naipe no plano material de uma questão, significa, em primeiro lugar, que há muita determinação pessoal e luta para se realizar algo, enquanto a numeração à corte qualifica o sentido bom ou mal desta meta, já se partindo. Porém, do princípio de que existe dificuldade em obtê-la. No plano sentimental, significa emoção racional e egoísta, enquanto a numeração à corte qualifica o tipo como bom ou mal. No plano espiritual, significa em princípio total falta de compreensão dos limites pessoais, enquanto a numeração à corte indica o estágio de negatividade. Tá? Então é sobre isso que o naipe de espadas fala, né? No próximo vídeo a gente vai começar a sequência com as de espadas e tudo mais. Belezinha? E vamos ver o livro 78 Tons de Tarô. O que ele tem para nos dizer? Vamos tirar essas cartas aqui e vamos ler. No tarô, o naipe de espadas é um dos 4 naipes que pertence aos arcanos menores e destaca o pensamento e a lógica. Seus significados estão associados à ação, poder, verdade, justiça, conflito e força. Quando o naipe aparece em uma leitura de tarô, pode significar que nossa mente racional diz, além de coisas relacionadas à comunicação e às vezes conflitantes. Este é um naipe que está associado ao elemento ar. Ao analisá-lo, pense no ar que está constantemente em movimento. É refrescante e purificante. Pode ser suave como uma brisa de verão e feroz como um tornado. É uma energia masculina que pode liderar pela força e pelo poder, mesmo que permaneça invisível. Ao se referir a alguém, indica uma pessoa curiosa, lógica, disciplinada, moral e justa. Desde aqueles indivíduos que experimentam o mundo através do pensamento racional, eles também podem aparecer rígidos e dominantes. Se uma leitura de tarô é preenchida principalmente com cartas de espadas, significa que você está procurando soluções para problemas que devem ser resolvidos com sabedoria. Mas como também existem aspectos negativos, incluindo raiva, culpa, julgamento severo, falta de compaixão e abuso verbal e mental, pode haver muitos argumentos ou até violência no momento. Sua interpretação aponta para usar a cabeça a tomar decisões, mas também servirá como um aviso para ter mais cuidado com o que está acontecendo ao seu redor. As cartas desse naipe são frequentemente associadas à justiça e equidade. Os pontos fortes deste processo estão todos no domínio do pensamento, inteligência e comunicação. É assim que estruturamos nosso mundo, organizamos e analisamos dados. Isso nos fornece conhecimento e clareza. Quando na posição invertida, poderá indicar que um sério perigo ou decepção está no horizonte. Como esse elemento também está associado a conflito, agressão e violência, pode até indicar que um problema violento espreita ao virar da esquina, servindo como um aviso para ser sintonizado com o ambiente imediato e preparado para agir. Cartas de espadas invertidas têm relação com sentimentos de crueldade, frieza e confusão. Embora eu não use as cartas invertidas, como a gente já sabe, né? O elemento é o ar, as palavras-chave lógica, ideias, intelecto, comunicação. Dualidade é um naipe ativo. Função junguiana, pensando, reflexão, cabala, formação, bom, enfim, lógica, ideias, intelecto, comunicação, elemento ar, plano mental, tá bom? Então esse foi o nosso estudo de hoje aí do naipe de espadas, que a gente vai ver a partir do próximo vídeo, uma cartinha de cada vez, já estamos aí, né, no terceiro naipe, então é isso. Espero que vocês estejam gostando. Aqui tem playlist com outros vídeos do tarô mitológico. E é aquilo, deixe seu like aí para ajudar aqui o canal e se inscreve se você ainda não é inscrito, porque aí você vai acompanhar tudinho de primeira mão. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Eu agradeço muito, realmente, o prestígio de você estar aqui me ouvindo falar. A gente se vê num próximo vídeo. Cuide-se muito bem. Paz e luz. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.